Vou explicar para vocês a questão para você organizar o fluxo de processo, você tem que ter a priorização e a gestão de tarefas, certo? Primeiro passo para você entender e fazer a priorização, né, e a gestão dessas tarefas, você vai ter que ter uma lista desses processos. Os processos, né, que você vai desenvolver ali no decorrer do ano dentro do seu setor, dentro da sua equipe de contratação. Para isso, o que a gente utiliza já na 14133? Para isso, você vai utilizar o Plano Anual de Contratação, caso você já tenha elaborado. Professora, eu não elaborei ainda. O que você vai fazer? Você vai fazer a planilhona do Excel ou a planilha no Word, não importa. Lembra que eu te falei da questão da lousa instalada na parede? Ali também você consegue ter ali as tarefas que estão ali, os processos que estão ali. Você vai ter uma lista de processos. Depois de estabelecida essa lista de processos, que ela pode estar tanto no PCA, ela pode estar numa planilha, ela pode estar num documento de Word, ela pode estar numa lousa instalada na sua parede, do lado da sua mesa, não importa, mas você vai estabelecer a lista de prioridades. Como que é essa lista de prioridades? Isso serve lá para o PCA também. Essa lista de prioridades, você vai identificar, dentre aqueles processos ali, quais são os prioritários, certo? Quando a gente trabalha na área pública, nas contratações públicas, a gente tem que levar em consideração algumas situações, tá? Para quem trabalha em Câmara Municipal, por exemplo, eu vou sempre buscar aqui, que eu vi que tem muita gente de Câmara, tem gente de Prefeitura também, eu vou sempre buscar trazer aqui exemplos, pelo menos de Câmara e Prefeitura, pelo menos. Quando a gente trabalha em Câmara Municipal, por exemplo, imagina o seguinte, tem uma solenidade, vai acontecer agora, né? No final do ano, vai acontecer uma solenidade, quase que não sai, depois o Robert vai ter que, depois o Lucas vai ter que cortar isso no vídeo, né, para editar. Quando a gente trabalha em Câmara Municipal, a gente sabe que existem algumas sessões solenes, não é verdade? Imagina que você precisa contratar algum serviço, sei lá, um serviço para alguma decoração especial, né, para cerimônia de posse, por exemplo, né, para a sessão solene que vai ter a cerimônia de posse lá. Imagina, e aí você vai e perde o prazo disso, né? Aí a pessoa que ia, por exemplo, decorar, colocar um tapete vermelho, alguma coisa assim, lá na sua Câmara para fazer aquela sessão bonita, né? Você perde o prazo. Ou pior, imagina que a bandeira do município está rasgada, tá? E aí, para confeccionar a bandeira, é no mínimo 15 dias. E aí você deixou perder o prazo. E agora, como que você vai fazer essa sessão, né? Essa posse com a bandeira do município rasgada? Não tem jeito, né? Aí você vai ter que dar aquele ditado, né? Você vai ter que dar seus pulos, correr, pegar emprestado, fazer alguma coisa, né? Mas não pode acontecer sem a bendita da bandeira, não é verdade? Tem que estar lá, tem que estar bonitinho, tem que estar organizado. Então, essas coisas assim, a gente tem que ter ali uma lista de prioridade para essa coisa de ficar apagando incêndio, ficar enxugando gelo, não ter. E aí, aí você vai falar assim, professora, eu não tenho PCA. Não é porque você não tem o PCA que você não pode ter uma organização mínima e ter um pouco mais de paz, tá? No desenvolvimento do seu trabalho, certinho? Então, continuando aqui, vou compartilhar com vocês a tela. Nós já falamos de lista de processo, já falamos de estabelecer prioridades e para estabelecer prioridades, aí você vai classificar, tá? Você vai classificar em urgente e importante. Isso aqui, gente, é do método chamado matriz de Eisenhower, tá? E esse método, ele divide em 4 categorias a priorização de tarefas. O que é urgente e importante? É urgente mandar confeccionar uma nova bandeira? Sim. É importante? Sim, é importante, né? Aí, essa é uma classificação.
É importante, mas não é urgente? Olha, é importante, o meu contrato de manutenção predial, ele vai vencer no mês de março do ano que vem. Ele é importante? Ele é muito importante, eu não posso ficar sem ele. Mas ele é urgente? Não, por enquanto ele não é urgente, tá? E tem aquelas coisas que às vezes são urgentes, mas não são importantes, não é verdade? E tem o que não é urgente e o que não é importante, certo? E aí, você fazendo essa classificação, você ainda vai fazer uma lista. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, a ilustração aqui, ó. A matriz de Eisenhower. O que é urgente e o que é importante, você vai fazer agora. O que é importante, mas não é urgente, que é o contrato, né, para manutenção predial, que vai vencer em março. O que não é urgente, mas é importante, o que você vai fazer? Você vai pegar isso e vai... Aliás, deixa eu retornar aqui para eu te falar certinho. Deu engasgada aqui. O que é urgente e importante é uma tarefa crítica e você tem que fazer o mais rápido possível. Você tem que fazer agora, tá? Tem um prazo apertado. O que não é urgente, mas é importante, você vai decidir quando fazer. Aí o contrato de manutenção predial, que você precisa dele para mês de março do ano que vem, o que você vai fazer agora? Você vai agendar, que ali perto do mês de dezembro, você já vai startar, por exemplo, o processo para contratar. Isso dependendo de duas coisas. Deixa eu falar muito sério com vocês aqui agora. Sabe o que você precisa entender para você estabelecer isso? É o seguinte, vamos começar a olhar os nossos processos de contratação de trás para frente. Como assim, professora, de trás para frente? Vamos começar olhando de trás para frente. Prazo de publicação é uma informação importante que impacta diretamente a idade do seu processo, tá? A idade do seu processo é impactada diretamente pelo prazo de publicação. O prazo de publicação de uma licitação, não, vamos começar pela dispensa. O prazo de publicação de uma dispensa, se você for publicar para receber propostas adicionais, é no mínimo 3 dias úteis, tá? Seja serviço, seja aquisição de bens, seja obra, seja serviço de engenharia. A dispensa são no mínimo 3 dias úteis de publicação, certo? Quando você vai falar sobre aquisição de bens, bens comuns, né? Nós estamos falando de, no mínimo, 8 dias de publicação. Ou seja, tá? Ou seja, se você precisa adquirir um mastro novo para bandeira e esse processo vai ser uma dispensa, por exemplo, no mínimo 3 dias de publicação. Ah, não, tá junto com outras coisas, é um pregão. Ok. No mínimo 8 dias de publicação. Ah, não, nós vamos fazer. Imagine que você vai fazer um pregão para confecção de bandeiras, né? Gente, não fixa no valor do processo, tá? Por enquanto aqui. Vamos fixar na informação de prazo de publicação. Se é um serviço, é no mínimo 10 dias de publicação, tá? Então, para você começar a entender assim, quando que isso aqui vai ficar urgente? Não, essa obra aqui, obra e serviço de engenharia, deixa eu ver, vai lá no artigo 54, vê lá o prazo e você vai descobrir, ó, no mínimo isso aqui de publicação. E a fase interna, quanto tempo geralmente eu uso para fazer? Aí você vai verificar, porque às vezes você acha assim, eu preciso daquele contrato de manutenção predial para março. Eu preciso daquele contrato de manutenção predial para março do ano que vem, mas você está desconsiderando que é um serviço, por exemplo, que só de publicação é no mínimo 10 dias, tá? Então, e a depender do serviço, se for um serviço especial, o prazo de publicação é maior ainda. Se for obra, tem outros prazos de publicação também. Então, tem que ficar atento com isso. Porque senão, aquilo que é importante e não é urgente, vai se tornar urgente, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos lá. Vamos falar agora do que não é importante, mas é urgente. O que não é tão importante, mas é urgente, o que você pode fazer? Você pode delegar para alguém. E aí, gente, cuidado com esse negócio de delegar, tá?
presta atenção aqui comigo, vem comigo. Cuidado com a questão de delegar. Sabe por quê? Às vezes na sua equipe tem 5 pessoas. Um é muito bom de serviço. O que é a sua tendência de fazer? Sobrecarrega esse, tá? E aí aquele que é médio, você coloca algumas coisas para fazer, mas não tanta. Aquele outro, mas não tanto. E aquele que é muito ruim, você deixa ele para lá, tá? E aí o que vai acontecer? Aquele que é muito bom de serviço vai desanimar, certo? Então, muito cuidado com essa questão, mas delegue, estabeleça um prazo para essa pessoa te dar o retorno, e aí as coisas vão e acompanha, né? Delega, confia e acompanha, certo? Eu tinha que falar aqui para você sobre isso, tá? Vamos lá. A nossa próxima etapa é aquilo que não é urgente e não é importante. O que é que eu faço com o que não é urgente e não é importante? Simplesmente corta. Se não é urgente e não é importante, não deveria existir para você no mundo dos processos do seu fluxo de trabalho, tá bom? Por exemplo, a gente teve uma questão lá no curso de formação. Uma das nossas alunas perguntou o seguinte: olha, eu estou fazendo, antes do documento de formalização de demanda, eu estou fazendo toda a pesquisa de preços para depois fazer o documento de formalização de demanda. Era uma questão que estava prevista no regulamento, então estava seguindo o regulamento, tá? O processo está seguindo o regulamento. Só que o que isso acontece? Isso não funciona na prática. Deixa eu te explicar por quê. Não funciona na prática porque no documento de formalização de demanda, você tem que fazer uma pesquisa de preço, você tem que ter um valor estabelecido, mas você tem que ter uma pesquisa de preço simplificada. Basta pegar a contratação anterior ou uma mídia especializada, não precisa de ter aquela chamada cesta de preços, tá? E aí, num processo de dispensa, ele pode nascer com DFD, ter a pesquisa de preço, você já vai para o TR porque você dispensou o ETP. Ok, até aí tudo bem, tá? Se você tiver regulamentado nesse sentido, certo? Agora, imagina que isso é um processo de licitação, tá? O que acontece? Olha só, imagina que isso é um processo de licitação. Você tem o documento de formalização, você tem uma pesquisa de preço completa antes do documento de formalização de demanda, você tem ele, você vai para o ETP. No ETP, você vai fazer o quê? Buscar soluções de mercado. Talvez aquela que estava lá no documento de formalização de demanda não vai ser a opção no estudo técnico preliminar. Sabe o que aconteceu? Aquilo ali ficou completamente inútil, tá? Ficou inútil aquela cesta de preços gigante, com todos os critérios, com todos os cuidados que foi feito, tá? Porque você não vai aproveitar ela nas próximas etapas, porque ela mudou no estudo técnico preliminar. Aí depois do estudo técnico preliminar, você vai fazer uma nova pesquisa de preço daquela solução escolhida. Imagina que estava pensando em comprar, e no ETP viu que a melhor opção é locar. Vai ter que fazer a pesquisa de preço da locação, e aquela da aquisição a maior parte dela ficou desperdiçada, tá? O que aconteceu? Não foi eficiente, tá? Então, isso também é muito importante da gente entender, certo? Pessoal, quem não curtiu ainda o vídeo, deixa o joinha pra gente aí.